Olá, sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e o programa Energia em Debate de hoje conversa com Bernardo Bezerra, diretor de inovação, produtos e regulatório da Ômega Energia. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, William? Como é que você está? Tudo ótimo. Bom, Bernardo, nos últimos anos nós temos visto as fontes renováveis, principalmente eólica e solar, ganhando um protagonismo grande, né, no cenário de geração no Brasil. Como que você vê o cenário para esse segmento no ano que vem? Bom, William, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema que é tão importante para o setor elétrico brasileiro, para o Brasil, a sociedade como um todo. Energia renovável é uma grande vocação do Brasil, né? Nós temos um dos maiores potenciais de energia eólica, nós temos uma das maiores fontes de incidência solar, né, do mundo, com eficiência energética bastante elevada. Nós observamos, nos últimos anos, uma tendência que é mundial, né, do crescimento das renováveis e que no Brasil, né, pelo nosso grande potencial, já era de se esperar que a gente conseguisse aproveitar da melhor forma possível esse nosso potencial, né? E o Brasil, além de tudo, além de ter um grande potencial energético de eólicas e solares, nós também temos uma grande complementariedade com as hidrelétricas, né, que tornam o nosso país numa posição de destaque comparada com outros países do mundo, né? Enquanto outros países eles têm que colocar baterias, que colocar termoelétricas para fazer a complementação, né, nos momentos que não tem vento, que não tem sol, a gente consegue fazer essa complementação com a geração hidrelétrica. E aí, olhando para 2022, né, a nossa visão a gente tem tudo para continuar nessa agenda super positiva, crescendo com fontes eólicas, crescendo com fontes solares. São fontes cujo investimento, né, o custo de investimento tem reduzido a cada ano, né, e a perspectiva é que continuem sendo as fontes mais baratas para a gente atender o crescimento da demanda. Então, é uma perspectiva bastante positiva para o ano que vem. A gente tem um volume muito grande de projetos, né, que estão aí prontos para entrar em operação, né, projetos que estão terminando a construção, vários projetos que estão prontos para iniciar a construção, e a agenda de 2022 vai continuar nessa tendência positiva para o setor de renováveis. Legal. Bom, nós temos observado nesse ano que os projetos de geração têm sofrido um pouco com a alta nos preços das commodities, enfim, especialmente do aço, e também com o dólar acima de R$ 5, né? E tem também o custo de frete maior que tem afetado. Como isso afeta os negócios da Ômega? Vocês estão sentindo essa alta de preços? Sim, essa alta de preço ela afeta os negócios de renováveis como um todo, né? Inclusive o mercado de gás natural, as termoelétricas também estão sendo afetadas, seja pelo câmbio, seja pela alta do preço do gás natural. Você tem projetos termoelétricos que estão com custo variável de operação mais do que o dobro do que foi pactuado pelos consumidores quando ganharam o leilão lá atrás, é fruto também dessa crise de commodities. E também tem um efeito nos projetos eólicos e solares, né? O projeto mais impactado realmente são os projetos solares, né? E os projetos eólicos continuam com bastante atratividade, né? Sendo impactados em menor monta. Mas, mesmo assim, né, nós temos clareza e que, primeiro, isso é algo que é conjuntural, né? Tem uma tendência de você ter uma reacomodação desses preços no curto, médio prazo. Então, é algo bastante conjuntural. Nós estamos preparados para, assim que diminuir essa alta de preços, os preços se reacomodarem, a gente continuar com o fechamento de negócios. Então, estamos preparados para isso. E continuando olhando várias operações. E, além disso, né, temos a convicção que a fonte eólica e a fonte continuam sendo as fontes mais baratas para o sistema, né? E o Brasil, que passou o ano passado, esse ano agora, de 2021, pressionado muito pelos preços da energia, né, por causa da crise hídrica, a gente continua tendo uma grande oportunidade de reduzir esses custos operativos exorbitantes e reduzir a tarifa do consumidor com esses novos projetos renováveis, mesmo com essa crise que ocorreu agora e que, repetindo, na nossa visão, é um aspecto muito conjuntural. Certo. Bom, falando em crise, né, aproveitando o gancho dessa palavra, nós temos visto aí uma
piora, né, no cenário macroeconômico, né? Como você enxerga isso? Ela afeta a obtenção de crédito para projetos? Como a Ômega tem lidado com essa questão? Não, o maior impacto mesmo nosso é o impacto de câmbio, né, o impacto do custo de financiamento, mas não relacionado à capacidade de obter financiamento, né? A gente não tem visto nenhuma dificuldade nesse aspecto, né? E ainda continuamos tendo muita demanda, né, dos nossos consumidores por fechar negócios, né? Então, os consumidores continuam procurando a gente, então essa crise na economia não está afetando os nossos clientes, que continuam buscando fechar negócios para fugir da alta dos preços. Bom, recentemente o mercado de geração de energia renovável e até de comercialização também tem apresentado alguns movimentos de fusões e aquisições, né? Como que vocês veem essa movimentação do mercado? A Ômega pode buscar alguma oportunidade? Sim, é normal, né, em qualquer mercado, esses movimentos de fusão e aquisição. A gente vê muita movimentação no sentido de empresas que não estão num segmento, estão buscando se consolidar em outros. É um ponto que é bastante importante, que a Ômega já nasceu uma empresa detentora de geração, então a gente produz a nossa própria energia, a gente desenvolve os próprios projetos, a gente comercializa essa energia, então a gente já tem aí um aspecto bastante estando em toda a cadeia, né? Permitindo que a gente produza energia limpa e chegue até o consumidor final, né? E a gente vê competidores que estão buscando justamente o que a gente já faz há muito tempo, né? E qualquer movimentação de mercado que tiver vai ser avisado ao mercado na maneira e no tempo correto. Você enxerga um cenário mais propenso a consolidações na área de geração renovável? Tem oportunidades e oportunidades, né? Então, assim, um momento que a energia eólica está bastante em voga, né? E isso gera oportunidades e desafios, né? Mas, de novo, sempre que tiver uma movimentação, isso vai ser comunicado a todo o mercado. Bom, Bernardo, um movimento recente feito pela Ômega foi a aprovação pelos acionistas, acho que no final do mês passado, né, da fusão entre a Ômega Geração e a Ômega Desenvolvimento, né? Como que a fusão dessas duas companhias, a criação da Ômega Energia, ela ajuda a empresa a se posicionar nesse novo cenário da geração renovável, né? Então, como eu já havia comentado, então nós somos uma empresa que sempre desenvolveu, né, operava os ativos e comercializava os ativos. O que nós estamos fazendo é consolidando essas atividades, né? Então, um movimento que vai tornar a nossa vida muito mais fácil, né? Vai tirar uma série de dificuldades que tinham no processo quando você está lidando com várias partes. Então, a gente está consolidando, né, todas essas operações. Então, vai ficar tudo muito mais fácil, né, para a gente se movimentar. Vamos ficar ainda mais ágeis. Sempre fomos uma empresa ágil, mas isso vai tornar a gente mais ágil e vai permitir que a gente extraia aí sinergia, reduza custos e entregue mais valor para a sociedade como um todo. Tem prazo para essa operação ser concluída? Para o ano que vem ela já está rodando, digamos assim? Eu acho que até o final do ano a gente está concluindo essa operação. Certo. E sobre a Ômega também, como que vocês veem as tendências de parques híbridos e eólica offshore, por exemplo? Então, com relação a parques híbridos, tem uma grande oportunidade no nosso mercado. Existe uma grande sinergia entre a produção eólica, principalmente a eólica localizado, por exemplo, no interior da Bahia, onde venta muito de noite, com a produção solar. E quando você tem essa sinergia muito bem identificada, uma fonte que produz muito de noite, uma fonte que produz muito de dia, você pode aproveitar isso, né, ao você construir o chamado projeto híbrido, que é, por exemplo, botar parques solares próximo dos parques eólicos, você otimiza a infraestrutura de transmissão. Então, por exemplo, uma solar, você tem praticamente toda a infraestrutura de transmissão que foi construída para conectar esse parque solar ociosa de noite. Assim como na eólica, que venta de noite, grande parte do dia, aquela infraestrutura de transmissão está ociosa. Então, quando você constrói um projeto híbrido,
você faz uma produção que ela é muito mais constante ao longo do dia e você consegue utilizar de forma mais eficiente aquela infraestrutura de transmissão. Isso vai significar redução de custos, né, e projetos mais competitivos. Então, sai ganhando o desenvolvedor do projeto, quem opera o projeto, o sistema e a sociedade no final do dia. Tá? O que está faltando é uma regulação, um marco regulatório para esses projetos híbridos, mas o nosso regulador, a ANEEL, já está bastante empenhada, né, em ter essa regulamentação. Já tivemos uma série de consultas públicas, audiências públicas sobre o tema, e assim, nossa crença, né, que a gente vai conseguir ainda esse ano ter um marco legal para a gente conseguir utilizar bastante os projetos híbridos para otimizar a infraestrutura de geração e de transmissão. Mas a Ômega já tem algum parque híbrido ou pretende avançar nesse caminho? Sim, nós pretendemos avançar nesse caminho. Nós temos projetos, né, que potencialmente eles podem ser híbridos, mas não temos ainda nenhum projeto porque a regulamentação não permite. Né? O projeto que existe hoje, ele é fruto de projeto piloto, né? Porque justamente não tem um arcabouço regulatório, né, para permitir uma norma que permita esses projetos. Que, por exemplo, para isso, você tem que ter um conceito de que duas fontes diferentes, a eólica e a solar, elas podem dividir o acesso à rede de transmissão. Não existe uma regulamentação que permita isso atualmente. Entendi. E em relação à eólica offshore, vocês também avaliam ou não é interessante para a Ômega, enfim? Sim, a gente sempre avalia as oportunidades, né? Tem um grande potencial eólico offshore no Brasil, mas, por outro lado, a gente tem um grande potencial eólico ainda com fatores de capacidade bastante eficientes, bastante competitivos para serem desenvolvidos, né? Então, a gente está sempre avaliando o trade-off entre offshore e onshore. Isso em um dado, por que o offshore, por exemplo, na Inglaterra, ele é tão interessante, né? Porque na terra, o onshore, na Inglaterra, por exemplo, ele tem um fator de capacidade muito baixo, né? Menos do que 20%. Então, faz todo sentido você ir offshore, né? Instalar no Mar do Norte, porque você tem fatores de capacidade bastante elevados. Então, esse aumento de fator de capacidade de eficiência compensa você ter mais linhas de transmissão, né? Para escoar essa energia de longas distâncias para o centro da Inglaterra, do Reino Unido. No Brasil, não é tão claro isso. Né? Não é tão claro porque nossa produtividade dentro da terra, onshore, ela é muito elevada. Então, o benefício de você fazer a eólica offshore, ele é pequeno comparado com o ganho que você tem de fator de eficiência. É por isso que, por exemplo, a indústria offshore tem pleiteado subsídios para você desenvolver a indústria, e, na nossa visão, a gente já tem um potencial solar e eólico renovável muito competitivo que não precisa de subsídios. A gente não vê uma razão para a gente ir para uma fronteira offshore e uma indústria que hoje em dia precisa de subsídio para competir com a eólica onshore. Né? Então, resumindo, William, a gente está analisando as oportunidades, tá? Mas a gente entende claramente que tem prós e contras, mas a gente está sempre analisando quais são as alternativas. Legal, Bernardo. Bom, nesse ano a ANEEL já emitiu 185 mil megawatts, né, em DRO para projetos de eólica e solar, enfim, é praticamente a capacidade instalada do país. Como que fica o mercado nos próximos anos, né, tendo em vista esse cenário? A gente pode ter um excesso de projetos entrando em operação no curto prazo, por exemplo, até 2024. Você enxerga algum impacto disso para preço de energia, por exemplo? Uhum. Então, o primeiro ponto, para todo assim, o público saber, é relativamente fácil você emitir uma DRO, né? Principalmente das solares, que você não tem que depositar nenhuma garantia financeira para você ter esse pedaço de papel, né, que vai gerar um projeto. E hoje em dia tem muito mercado, né, desses papéis. Né? Você vai lá, busca o chamado DRO, e aí você tem um projeto e depois você quer vender no mercado. Né? E a gente sabe disso porque vários desses vendedores batem aqui na Ômega querendo vender projetos. Então, o primeiro ponto que é muito importante separar, né? Quais são os empreendedores que realmente vão lá na ANEEL,
pedir uma TRO, depois pedir uma autorização e realmente implementam, né, o que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é desenvolver, operar e entregar essa energia limpa e barata para o consumidor. Dos players que existem no mercado que estão ali querendo projetos para depois vender isso. E está tendo muita corrida, porque em fevereiro fecha a porteira, né? Quem pedir autorização após fevereiro não vai ter direito a um benefício, né, que existe para as renováveis, que é um desconto na tarifa de transmissão, né, o subsídio chamado subsídio da incentivada. Então, tem muita corrida para projeto. Então, primeira questão é que vários desses projetos, na nossa visão, não vão ser implementados, tá? Porque não são viáveis economicamente, os empreendedores, desenvolvedores estão querendo, na verdade, criar projetos para depois vender, e não vai ter mercado para eles venderem esses projetos. Esse é um ponto. O outro ponto é que você precisa de duas coisas depois para você conseguir viabilizar um projeto. O primeiro ponto que você precisa é um comprador, né? Você tem que ter um consumidor. Esse mercado é um mercado que é finito, né? Então, a gente não vê uma grande sobra de energia nos próximos anos, porque você tem um número limitado de consumidores que têm acesso a essa energia. Então, esse é o primeiro ponto, né? E você precisa de uma equação financeira de contratos que viabilize o financiamento, né? Que não é para amador, para você conseguir ter essa solução de financiamento. E o outro ponto, você precisa ter conexão à transmissão, né? E também existem importantes gargalos de transmissão para você desenvolver esse projeto. Então, quando você considera que é importante ter uma boa negociação com o consumidor, para viabilizar contratos, para viabilizar os projetos. E, além disso, você precisa conectar esse projeto na transmissão e ter o escoamento. Dado isso, esse volume que você comentou, ele vai ser bastante reduzido. E, por isso, a gente não vê uma grande sobra de energia nos próximos anos. Entendi. Bom, o governo e a ANEEL também estudam fazer um leilão para regular quem pode conectar primeiro seus projetos. Seria uma forma de organizar esse grande volume de projetos que tem para entrar em operação? Exatamente, né? Todo mundo aqui que já fez algum curso aí de economia, que já olhou ali a lei da oferta e demanda, né? Sempre quando você tem um produto que é escasso, você resolve isso através do preço, né? E transmissão, hoje em dia, é um produto escasso. Então, uma boa solução para esse problema, existe um produto escasso, que é acesso à transmissão, é você leiloar o acesso à transmissão, né? E isso vai permitir que você tire esses projetos de papel da fila e aquele empreendedor que realmente ele vai produzir, que ele quer produzir a energia, ele não quer somente desenvolver, ele quer construir, ele tem o equacionamento de para quem que ele vai vender, ele consegue o financiamento daquele projeto, ele vai fazer uma boa oferta, né, para ter acesso àquela transmissão. Isso tem que virar um direito dele, né, para ele conseguir ter um acesso primeiro do que aqueles outros projetos, que são só projetos de papel e ficam ali bloqueando a fila dos outros empreendedores que querem ter acesso à transmissão. Certo. Bom, falando um pouquinho dessa questão do subsídio, né, que você tocou, a Ômega tem sido crítica, né, dos subsídios, né? E recentemente a gente teve a aprovação do marco da GD, né, da geração distribuída na Câmara, agora ele está no Senado, né, e ele trata basicamente de manutenção, pelo menos por algum tempo, de subsídio para a GD. Vocês veem que, claro, esse projeto ele foi fruto de modificações também, né, para ser aprovado na Câmara, enfim. Vocês veem que essas modificações deixou o projeto melhor? O que poderia ser feito para mitigar o problema do subsídio para solar, principalmente, né? Como vocês encaram, de modo geral, essa situação? Não, perfeito. Então, assim, avanços que tiveram. Primeiro avanço, a gente já está discutindo aqui subsídio para solar, que antigamente a discussão era o projeto vai taxar o sol. Então, esse é um grande avanço na discussão, né? Todo mundo já fala que realmente é um subsídio. A questão é por quanto tempo vamos ficar com esse subsídio e quem vai pagar a conta. Então, esse foi um grande avanço da discussão, né? E a Ômega a única, se não uma das únicas empresas, né, que realmente se posiciona para deixar claro que é um subsídio
Não tem problema nenhum ter subsídio, mas tem que ser claro o subsídio para mostrar que alguns estão pagando uma conta para outros colocarem os painéis solares na sua empresa, na sua casa, né? Então, esse é um grande avanço da discussão. Segundo avanço da discussão, com relação ao projeto de lei inicial, a versão que está agora no Senado, ela é muito melhor, né? Ela botou um cronograma de transição de subsídio menor, né? E ela coloca, após o período de transição, os custos, né, que tem que ser pagos por quem inclui o painel solar, porque está usando um serviço, que é o serviço de distribuição, que tem que ser pago por quem usa o subsídio, o serviço. Você não pode ter um mecanismo onde você usa o serviço, que é você escoar energia durante o dia pela rede. De noite, quando não tem o painel solar, você puxa a energia da rede. É claramente um serviço, você não estava pagando por esse serviço, né? Então, foi muito importante essa versão final que foi para o Senado, que diz claramente o que tem que ser pago depois do período de transição. Mas ainda tem que ser aprimorado, William. E em que ponto tem que ser aprimorado? Da maneira como está, você pode criar um subsídio perverso, né? A gente está aqui no momento de Black Friday, né? E o que pode acontecer? O que acontece? A gente já viu, né? Aquelas cenas de Black Friday, você anuncia uma promoção de televisão, vai todo mundo correndo na loja, querendo comprar aquelas televisões, né? Porque você sabe que tem um período que você vai ter aquele desconto. Se você tem um marco legal que anuncia um período que você vai ter um desconto, vai ter uma grande corrida para instalar painel solar. Vai ter essa grande corrida. E qual o problema? É que o período de transição ele é temporal. Então, se todo mundo correr para instalar rápido, não vai ter o efeito que se busca com o período de transição. Qual é o efeito que se busca com o período de transição? Você controlar os custos do subsídio. Porque você não quer que essa conta exploda. Tá? A gente está numa discussão aqui de teto de gastos, né? Você tem um teto para ser cumprido. Você calculou ali mais ou menos qual era o subsídio que você queria dar e botou um tempo para isso. Mas se todo mundo corre para botar rápido, você vai violar esse valor ideal que foi calculado. Qual é a mudança que a gente acha que tem que ser feita, né? Na verdade, a gente tem certeza que tem que ser feita. É você colocar um limite para esse subsídio, né? Então, por exemplo, hoje tem mais ou menos 7.000 megawatts instalados de geração distribuída. A gente considera que você deveria conseguir um limite. Por exemplo, o dobro. Deixa botar 14.000, 15.000 megawatts de geração distribuída. O dobro do que tem hoje. Né? Você não vai ter uma preocupação com a indústria da EGD. Estou dizendo que do jeito que está, ela pode ter o dobro com os subsídios, mas a partir que você passe desse valor, e aí ela vai pagar os custos. Tá? E isso é exatamente o que diz a boa prática com relação a incentivos e política energética. Você faz um incentivo para você desenvolver uma indústria, você desenvolve a indústria até o momento que ela está madura. Eu posso considerar que ela está madura quando ela é o dobro do que ela tem hoje. Né? E você botando isso vai dar uma previsibilidade para os custos da sociedade, o que é bastante salutar. Então, é esse ponto que é a principal modificação que a gente considera que é importante, né, que seja colocado nesse projeto de lei, e já tem uma emenda, né, nesse sentido, né, de você botar um limite no projeto de lei de 15.000 megawatts para o subsídio. Entendi. Bernardo, uma coisa que me ocorreu agora é o seguinte: o que vai puxar o crescimento das renováveis no ano que vem? É a questão do subsídio, é a questão, como que eu posso dizer, a questão da demanda mesmo por energia limpa, a conta de luz cara, né, que está cada vez mais cara. Afinal, o que puxa esse crescimento esperado para as renováveis? Perfeito, ótima colocação, William. Então, assim, o primeiro, o driver é preço, tá? É o preço que o consumidor final vai pagar, tá? E realmente as tarifas estão muito caras, e as renováveis, elas são as fontes mais baratas para o sistema. Mas um ponto que é muito importante, e volta à discussão anterior da geração distribuída, hoje, os consumidores eles já têm uma alternativa para parar de pagar essa conta alta que chega na casa das pessoas, que é instalar a geração distribuída, né? Você botar um painel solar na sua casa, né? Então, quando a sua conta está muito cara,
você vê uma propaganda, instale painel solar para reduzir sua conta de luz, você vai acabar fazendo isso. Tá? Qual é o problema disso? O problema disso é que quem toma essa decisão, apesar de no seu bolso ela ser uma decisão super saudável, você vai realmente economizar seus custos, e a maioria das pessoas são racionais e vão tomar essa decisão para reduzir os seus custos. O que acontece, William, é que para a sociedade como um todo vai aumentar o custo. Tá? Por quê? Eu vou tomar essa decisão que vai me favorecer, mas eu não vou pagar alguns custos, que vai fazer com que a outra parcela da sociedade pague. Então, isso vai aumentar os custos para a sociedade. Tá? Qual é a maneira de você corrigir essa questão? É com a abertura de mercado. Quando você abre o mercado e você permite que todos os consumidores eles possam escolher de quem vai comprar essa energia, esse mesmo consumidor pode dizer: eu vou ficar na distribuidora pagando caro, eu vou colocar um bom painel solar, ou eu vou comprar de um gerador que tem uma solar que a gente chama centralizada. Você deu a opção para ele. E pasme, William, a maneira mais barata de atender esse consumidor para a sociedade como um todo é comparado com a solar distribuída, é a solar centralizada. Por quê? O custo dela é metade do custo de você botar o painel na sua casa. Por quê? São regiões que têm maior irradiação, maior incidência solar, você tem ganho de escala, então você consegue produzir energia solar de uma forma muito mais barata, né? E, além disso, não tem aqueles subsídios que eu comentei com você. Tá? Então, é bom para o consumidor, que é mais barato, e é bom para a sociedade como um todo. Eu não consigo responder a pergunta de por que um consumidor ele pode escolher entre a tarifa e escolher entre botar um painel na sua casa, e ele não pode escolher entre comprar solar centralizado. Né? Então, a resposta de como que você reduz o seu custo é através da abertura do mercado. E essa abertura do mercado, William, é que vai ser o principal motor para o crescimento das renováveis nos próximos anos, reduzindo o custo para a sociedade como um todo. Aproveitando um pouquinho que você falou de abertura do mercado, era a próxima pergunta. Em relação a esse tema, né, o governo tem sinalizado que ela já poderia acontecer em 2024. Qual que é a sua avaliação? A gente já tem condições de abrir o mercado, uma abertura maior, né, em 2024? É possível cumprir esse cronograma? Estamos preparados para abrir já a Ômega? Como que a Ômega está? Se abrisse hoje, a Ômega já estaria preparada? Então, tá. Começando pelo final da sua pergunta. Estamos preparados para a abertura do mercado. A gente tem trabalhado nessa linha tem bastante tempo, né? Por exemplo, com nossas iniciativas digitais. A digitalização é muito importante para esse processo de abertura. Oferecer energia simples para esse consumidor. Esse consumidor é um consumidor que ele não vai gostar nada das complicações que tem do setor elétrico atual, então ele tem que ter acesso a uma energia limpa, barata e muito simples dele comprar. Tá? Então, a gente está se preparando para isso. E quando que pode acontecer? William, não tem razão para não acontecer isso ano que vem, abrir o mercado como um todo. Quais eram os dois principais entraves para a abertura do mercado? O principal entrave era uma preocupação com relação à capacidade de atender o crescimento da demanda. Então, por quê? Porque o setor elétrico ele é muito baseado naqueles famosos leilões, né? O governo organiza um leilão para contratar eólica e solar, contratos de 20 anos, no mercado regulado. Se você deixa todo mundo para o mercado livre, como é que vai ser a expansão? Esse problema foi resolvido. A Ômega atende vários consumidores que estão com crescimento de carga, com projetos 100% voltados para o mercado livre. Né? Estruturas de financiamento que foram feitas, totalmente voltados para o mercado livre, a gente está conseguindo expandir o sistema para atender esses consumidores. Tá? Então, isso já não é mais um problema. Tá? Na verdade, a preocupação é outra, relacionada àquela pergunta que você fez, se não vai ter uma sobreoferta. Né? Então, assim, expansão do sistema não é problema. Qual era o outro entrave? Uma preocupação com os contratos existentes das distribuidoras, que no jargão do setor elétrico a gente chama de contratos legados, que são os contratos antigos, que são contratos de muitos anos. O que acontece com esses contratos
quando você tem uma migração dos consumidores do mercado regulado para o mercado livre. Tá? E, na verdade, não é que esse problema foi solucionado. Esse problema existe já, mesmo sem a abertura do mercado. Por quê? Voltando ao que a gente conversou antes, William. Se o mercado não abrir, o consumidor ele vai exercer a alternativa dele de sair da distribuidora, aqueles que têm dinheiro para fazer isso, que vai ser botando seus painéis solares, né, através da geração distribuída. Então, o problema do contrato legado, que é você sair do mercado regulado, ele vai acontecer de qualquer maneira. Então, isso tem que ser atacado, essa questão, de qualquer maneira. E não tem nada a ver com a abertura do mercado. Tá? E isso não pode ser utilizado para brecar a abertura do mercado. Então, o que tem que ser feito? Rapidamente, aprovar o marco legal, que é da modernização do setor, que ataca esse problema do mercado legado, do contrato legado, que dá uma ferramenta para a distribuidora poder comercializar essa energia no mercado, essa energia que ela já contratou. E aí você resolve esse problema, que é um problema que, de novo, é um problema que já existe, né? Então, esse marco legal vai permitir resolver esse problema e vai tornar a abertura do mercado mais suave, mais tranquila. Tá? Mas, na nossa visão, poderia ser aberto até de forma infralegal. O Ministério de Minas e Energia tem o poder para já abrir todo o mercado. Tá? Mas é claro que vai ser muito mais saudável se nós fizermos essa abertura através do projeto de lei, né? Principalmente o projeto de lei 414, um projeto de lei que já está na Câmara para ser votado, e ele tem esse dispositivo que trata essa questão dos contratos existentes das distribuidoras. Tá? Então, resumindo, William, já podemos abrir ano que vem, na nossa visão, até um cronograma que poderia ser, ano que vem a gente abre o mercado total de alta tensão, né? Que são os consumidores ainda grandes que estão nesse mercado, e em 2023 você abre todo o mercado de baixa tensão, e aí você atinge aí a todos os consumidores. Legal. Esse ano foi um ano intenso para o setor elétrico, né? A gente começa o ano com a CCE, com PLD horário, a gente passa pela operação de derivativos, né, finalmente aparecendo lá na BBCE, e a gente chega aí para o meio do ano com crise hídrica, essa questão toda, né? Como que você avalia aí esse ano? Que balanço que a gente pode fazer desse ano? E o que a gente pode pensar para o ano que vem, principalmente quando a gente fala dessa questão da crise hídrica? Parece que para esse ano está resolvido, mas para o ano que vem também a gente ainda tem um risco aí para o meio do ano dessa história voltar, né? Dependendo do regime de chuvas, mais uma série de outras questões. Como que você avalia aí 2021 e o que a gente pode pensar aí para o setor elétrico de forma mais geral para o ano que vem? Bom, então, o 2021 é um ano que a gente tem que fazer muitas reflexões, né, mas relacionadas até alguns pontos que você não comentou, foi um ótimo resumo que você fez, né? Mas tiveram duas ações, né, que foram tomadas em 2021 que podem resultar, da forma como foram, em custos exacerbados para a sociedade nos próximos anos. Né? A primeira ação foi, junto com a privatização da Eletrobras, a decisão mandatória de fazer planejamento energético, né, através de lei, né, dessa obrigação de construção de 8.000 megawatts de termoelétricas a gás. Né? Isso faz com que, William, o Brasil reduza muito a sua atratividade, né, para a gente explorar o nosso potencial de eólicas e solares, que a gente conversou bastante aqui ao longo da nossa conversa. Né? Então, é isso de mandatoriamente, né, através de uma lei, você decidir que a expansão, parte dela tem que ser de termoelétricas, né, uma parte tem que ser de pequenas centrais hidrelétricas, isso é completamente contrário à modernização. Modernização do setor é estabelecer um marco legal para você ter uma competição justa entre as fontes, e o mercado é que vai tomar uma decisão de qual é a melhor forma de você expandir o sistema. Se o planejador acredita que, por exemplo, a matriz está ficando muito suja, e aí você tem um mecanismo, por exemplo, de taxar as emissões de CO2. Se você acredita que o sistema não está entregando muito a confiabilidade do sistema,
você faz um pagamento para aquele gerador que contribui mais para você ter confiabilidade de suprimento. Mas não pode ser por mandatoriamente, ainda mais o setor elétrico, que é um setor super complicado, essa discussão está entre quem faz as leis, né? Você ter uma decisão mandatória de qual é a fonte que tem que ser construída. Ainda mais a localidade, né? Dizer qual é a região que você tem que construir essas termoelétricas. Então, está completamente contrário ao que seria uma modernização do setor. Então, esse é o primeiro ponto de uma reflexão do ano de 2021. O outro ponto de reflexão do ano de 2021 é que, por causa da crise energética, o Brasil não aproveitou o potencial renovável e a gente voltou a apostar em termoelétricas, quando nós fizemos um leilão emergencial para entrega de projetos novos termoelétricos a partir de maio, né, com custos de R$ 1.500 o megawatt-hora. O custo de racionamento do Brasil é 4.000. A gente está comprando projetos de 1.500 e comprando projetos por 4 anos. Né? Então, assim, é quase o custo de um racionamento. Né? Você pega 4 anos vezes 1.500, dá mais do que o racionamento durante um ano. Então, não faz sentido a gente contratar esse volume de termoelétricas super caras. Né? E foi um problema assim, da crise energética, da forma como foi conduzida e tudo mais, e a perspectiva de que teria um problema em 2022, com alta probabilidade, contratou-se aí essa cavalaria, mas vai chegar uma cavalaria para salvar algo que talvez não precisa ser salvo, que pode chover, não precise, despachando na base e com custos bastante elevados. Né? Então, eu diria que 2021, sob o aspecto de política energética, é um ano para a gente refletir bastante, para a gente, no ano que vem, a gente voltar para uma guinada, para a gente aproveitar o nosso potencial renovável. Obrigado, Bernardo, pelo apoio, obrigado a você, pela entrevista. Né? Muito bem, estamos chegando ao final do Energia em Debate de novembro. Gostaria de agradecer a participação do Bernardo Bezerra. Obrigado, Bernardo. Bom, o programa Energia em Debate fica por aqui. Nos encontramos novamente em dezembro. Até lá.